Olá, meus caros. Então, hoje nós vamos tratar da advocacia pública, essa função essencial à justiça, tão fundamental para o funcionamento dos poderes da República e do próprio Estado brasileiro, né? Eu sou procurador federal, ou seja, sou advogado público em âmbito federal, faço parte de uma das carreiras envolvidas na Advocacia Geral da União, e acho que antes de nós entrarmos mais a fundo nessa discussão sobre a advocacia pública, nos parece ser muito importante, meu caro aluno, que nós façamos um resgate histórico que compreenda o processo evolutivo na formação do que hoje compreendemos como advocacia pública. Isso vai ter importância para que nós entendamos exatamente como se separou essa importante função, juntamente com outras funções essenciais à justiça, e partindo desse nascedouro, nós possamos ter uma interpretação mais adequada do alcance e das reais vocações que envolvem a advocacia. Então, a advocacia pública. Então, vamos avançar no nosso assunto, né? Primeiro, tentando, então, fazer esse recorte temporal, né? Vamos olhar um pouco para trás, vamos olhar um pouco desde a época do Império, da colonização do Brasil. Então, nós podemos identificar em todo esse processo aí, desde 1500 até hoje, três grandes fases nas quais nós podemos analisar a burocracia brasileira, ainda muito inspirada no primeiro momento nas instituições e organizações portuguesas aplicáveis aqui no Brasil, inclusive legislações e ordenações aplicáveis no Brasil, a chamada relação, uma espécie de tribunal que funcionava em Portugal e que depois passa a ser instalado aqui no Brasil. Então, analisar essa construção, essa primeira etapa, uma fase colonial, uma segunda etapa que vem após a proclamação da República, finalizando o período imperial, e a última e terceira etapa, que é a etapa em que vivemos hoje, em que podemos compreender como a nossa Constituição de 88 olhou para a advocacia pública e separou essa função em relação às demais funções essenciais à justiça. Então, começando aqui pela primeira fase da formação ou da evolução histórica da advocacia pública, nós podemos separar então como fase colonial, marcada aí entre 1500 a 1889, e, meu caro aluno, essa fase ela é marcada muito claramente pela interconexão entre as funções. Percebam que na evolução dos cargos que exercem essa atribuição de representação, de defesa dos interesses patrimoniais, interesses públicos representados pelos estados, ou exercido pelos estados, a gente vai ver vários cargos ali formados, mas que tem uma interconexão muito forte com a atribuição propriamente jurisdicional. Então, nós vamos ver cargos de procuradores fazendo parte de tribunais, por exemplo, ou cargos de procuradores como advogados públicos, ainda não muito separados naquele momento, mas que exerciam atribuições típicas do Ministério Público, a atividade acusatória, criminal, ou até mesmo a atribuição de representação dos hipossuficientes, dos pobres, dos órfãos, não é? E também participando, como disse, de órgãos jurisdicionais. Então há uma grande mistura de atribuições entre representantes que ora têm a denominação de procuradores, ora como promotores, exercendo também a defesa do hipossuficiente, do pobre, ora participando ambos de órgãos jurisdicionais. Então é uma etapa evolutiva que ganha um grande espaço de tempo e que é marcada precisamente por essa interconexão, por essa mistura verdadeiramente de funções em cargos com nomenclaturas diversas. Então, nós vemos aí que, naquele momento, ainda no início, nos primórdios do período colonial, a aplicação plena da normatização europeia, notadamente as ordenações, inicialmente pelas ordenações afonsinas, ali no século XV ainda, onde há menção, a nomenclatura ao cargo de procurador dos nossos feitos,
não é? Esse é um cargo existente ali já nas ordenações, mas que tinha atribuições, por exemplo, não só da defesa dos direitos da coroa, da proteção do patrimônio da coroa, mas também, percebam, da defesa dos órfãos e dos pobres. Então a gente vê que há uma interpenetração de funções na pessoa deste cargo, ora atribuindo funções mais de defensoria pública, né? Ora de advogado público propriamente dito. Seguindo adiante as ordenações manuelinas, nós vemos o cargo de procurador dos nossos feitos e também de promotor de justiça da casa de suplicagem, né? Onde atribuía-se a esse promotor a defesa também dos pobres, né? O que não é uma atribuição ordinária a partir da nossa visão atual do que se entende como Ministério Público. Seguindo, nós vemos as ordenações filipinas, a referência ao cargo de procurador dos feitos da coroa, mas também a previsão do cargo de procurador dos feitos da fazenda, então com uma atribuição mais ligada às atribuições fazendárias de cobrança. E a previsão aí, já vejam, de promotor de justiça da casa de suplicação, esse com uma atuação criminal, que vai ser a marca do Ministério Público, mas também ainda na defesa dos presos e dos pobres também. Seguindo adiante nessa evolução histórica, ainda no período colonial, é importante percebermos que, além da relação, que é esse órgão colegiado existente na coroa em Portugal, passa a existir também uma relação do Brasil, ou seja, um tribunal no Brasil para a resolução das questões administrativas e jurisdicionais em grau de recurso aqui no Brasil. E neste tribunal, nesta relação, pelo regulamento de 1609, é prevista a participação do procurador dos feitos da coroa, fazenda e fisco, que acumulava atribuições de procurador, de advogado público e também de promotor. E era previsto, meus caros, que nesse tribunal, nessa relação, haviam 10 desembargadores, dentre os quais justamente o procurador dos feitos da coroa, fazenda e fisco. Então nós vemos uma verdadeira interpenetração dessas funções, por isso que nós marcamos então essa primeira etapa com essa característica, né? Finalizando aí então o alvará 13 de 13 de outubro de 1751, que prevê um outro cargo de procurador dos feitos da coroa e fazenda também, que merece registro, a Constituição de 1824, com a previsão expressa aí de procurador dos feitos da coroa e soberania nacional, e, por fim, finalizando essa primeira etapa, nós citamos aí o decreto de 5 de junho de 1823, que dispensa do procurador da coroa a função de promotor fiscal do juízo. Então já há uma pequena separação de funções aí. Essa primeira fase, a primeira grande fase, a fase colonial. Nós podemos avançar nessa evolução histórica e passarmos, então, para a segunda fase, essa fase que vai, aí, terminado o período colonial, passando, então, ao período republicano, até a Constituição de 88. Nessa fase, nós já vamos vendo alguma separação de função, né? Nós já não vemos mais a advocacia, procuradores, compondo órgãos de judicatura, apesar de existir nessa fase ainda, não é, um entrelaçamento ainda da função de promotor de Ministério Público com o Judiciário. A gente vai ver, inclusive, com previsão constitucional, como na Constituição de 1891, que o chefe do Ministério Público era extraído dentre um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tamanha essa ainda imbrincação entre essas importantes funções e órgãos, né? Mas então nós podemos falar nessa segunda etapa da evolução da advocacia pública, mencionando então a criação da Consultoria Geral da República. Veja, é um dos órgãos mais antigos da República, que tem já desde esse momento uma função primordial no aspecto da consultoria, que vem a ser uma das funções muito claras e típicas da advocacia pública, né? Essa atuação consultiva, de orientar a correta atuação do Estado, evitar ilegalidades, e já nesse momento, ali em 1903, aloca a sua competência na consultoria ao Poder Executivo, que vai ser mantido até a Constituição de hoje. Nós podemos citar o Decreto 848 de 1890, que trata da Justiça Federal, mas que prevê o Ministério Público, através do Procurador-Geral da República, o Procurador da República, fazendo essa menção de que o PGR surgirá a partir do ministro
de um dos ministros do Supremo, e também já dá aí a representação da União, ou seja, a atividade de defesa do Estado, no caso da União em âmbito federal, ao Ministério Público, né? Há ainda aí uma confusão de funções que vai gerar algumas dificuldades que vão ser resolvidas também com a Constituição de 88. Aí a referência que fizemos à Constituição de 1891, não é? Também é importante mencionar aí um conjunto de leis, a Lei 221 de 1894, que atribui a membros do Ministério Público a atividade de consultoria de secretarias estatais, o que é a atribuição de advocacia pública ainda. O decreto 967 de 1903, que já falei, cria a Consultoria Geral da República, né? O decreto 1220 de 1893, juntamente com o decreto 7751 de 1904, que tem uma importância porque dá um primeiro passo na ideia da formação de uma procuradoria tipicamente fazendária, né, da Fazenda Federal, com direito de representação no que se refere aos temas de fazenda pública, fazendo a cobrança da dívida ativa, né? Então, esse primeiro momento aí, o decreto 986 de 38 também merece referência, que além de referir a Procurador-Geral da República, Procurador Regional da República, cria a figura do procurador da propriedade industrial e do procurador adjunto, também já dando algumas condições à formação do que nós vamos ver mais na frente como atribuições típicas de advogado público. É preciso mencionar a Constituição de 1946, também que atribui expressamente a competência de representar a União em juízo aos procuradores da República, isso nas capitais, e no interior aos membros do Ministério Público Estadual. Isso perdurou até a Constituição de 88. E uma importância referência aí no final à Lei 2123 de 53, que, no meu caso, traz uma importância especial, porque já disciplinava ali em 1953 a carreira de procuradores autárquicos, atribuindo a eles as mesmas prerrogativas e garantias e remunerações dos membros do Ministério Público da União. Ora, se nós vimos que, desde a gênese, a ideia da advocacia pública está imbrincada com o Ministério Público e, às vezes, até com o Judiciário, é natural que essa lei viesse a contemplar essa aproximação em termos de garantias, prerrogativas e remuneração. Seguindo, então, para a terceira fase, então, uma fase essencial, uma fase que, de fato, marca um surgimento próprio da advocacia pública, distinta do Ministério Público, que nós vimos lá, separação de judiciário com a advocacia pública, depois do Ministério Público, ainda ligado à advocacia pública. Aqui a gente vê a separação plena, a criação do conceito de função essencial à justiça. Quais seriam as funções essenciais à justiça? Seriam justamente, segundo a Constituição, Ministério Público, Defensoria Pública, a advocacia pública e a advocacia, não é? Atribuindo à advocacia pública a representação dos interesses estatais, interesses públicos titularizados por entes estatais, vedando aos outros entes, à Defensoria e ao Ministério Público, a atribuição de representação de entes públicos que eles tinham, como vimos na Constituição de 46, até a Constituição de 88, e geravam um conflito muito grande de interesses. Imagine um promotor que muitas vezes vai ajuizar uma ação contra um ente estatal, quando ele também pode ser forçado a defender esse mesmo ente. Então, essa perplexidade veio a ser superada com a Constituição de 88, que cria as funções essenciais à justiça, fora dos poderes, o título dos poderes da República, Judiciário, Executivo e Legislativo, e dentro desse título há um capítulo, dentro desse título dos poderes, que não se confunde com os poderes, mas que são as funções essenciais à justiça. Há referências importantes aí no artigo 131, 132, que trata da advocacia pública, mas no primeiro artigo 131 trata da Advocacia Geral da União, onde se extrai e se insere as carreiras da Advocacia Pública Federal, digo, advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional e procurador do Banco Central. No 132 nós falamos, a Constituição fala das procuradorias do Estado, dos estados e do Distrito Federal. Não há uma menção a procuradorias municipais, porque, embora sejam entes da advocacia pública, precisam ser aprovados, criados por lei e aprovados por concurso público para ganhar esse conceito, e há uma diversidade muito grande de municípios no Brasil, então, de forma que nem todos instituíram, até o momento, órgãos
com essa característica. Em âmbito, o artigo 29 da DCT fala que 2 leis complementares, uma será destinada ao Ministério Público, outra a todas as carreiras da Advocacia Pública Federal. A Lei Complementar 73 é justamente essa lei orgânica complementar prevista na DCT para a Advocacia Pública Federal. Nós temos leis que criam as carreiras federais. A MP 2046-2000, que cria a carreira de Procurador Federal, depois vem a Lei 10.480, cria o órgão superior, Procuradoria-Geral Federal. Também há a legislação 9650, que cria a carreira de Procurador do Banco Central, e a Lei 10.549, que vale o registro, porque ela aglutina o que existiria assistentes jurídicos como advogados da União em uma carreira única. Esse é o passeio, então, da evolução histórica, fundamental para que nós possamos seguir adiante. Vamos entrar precisamente na compreensão do que vem a ser uma função essencial à justiça e como nós podemos enquadrar a advocacia pública no contexto da Constituição de 1988 como uma autêntica e verdadeira função essencial à justiça. Então, tratando do tema da advocacia pública, nós precisamos inicialmente observar que a Constituição de 1988, além de trazer essa figura das funções essenciais à justiça, elas alocam essas funções essenciais à justiça em um capítulo próprio, um capítulo específico, relacionando as 4 funções essenciais da justiça, que são a advocacia pública, Ministério Público, Defensoria Pública e a advocacia, propriamente dita, a advocacia liberal ou privada. Né? Esse capítulo das funções essenciais da justiça está dentro do título 4 da Constituição, que trata da organização dos poderes. Se nós prestarmos atenção aqui ao nosso gráfico, perceberemos que dentro do título, então, dos poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, a Constituição cria um capítulo à parte. Vejam que dentro do título há o capítulo 1º do Poder Legislativo, o capítulo 2º do Poder Executivo e o capítulo 3º do Poder Judiciário. E dentro deste título, que trata dos poderes, cria-se o capítulo 4º. Essa localização topográfica das funções essenciais da justiça já nos diz uma importante informação. É que estas funções essenciais da justiça não pertencem e nem se subordinam a nenhum dos poderes especificamente. Isso é muito típico do que se compreende como função essencial à justiça. A função essencial à justiça é aquela função que, não sendo um dos poderes da República, desempenha um papel central para a garantia do próprio funcionamento dos poderes e da harmonização dos poderes, identificando aqueles interesses juridicamente reconhecidos, de interesse de toda a coletividade, e dando o seu encaminhamento, acautelamento, a partir do balizamento das funções de cada um dos poderes. Então, nós temos os poderes da República e nós temos as funções essenciais da justiça, que acautelam os interesses básicos e fundamentais da sociedade, sem que seja uma atuação específica de um dos poderes. Ele garante, na verdade, o bom funcionamento do Estado através dos seus poderes. Nós temos na doutrina, inclusive, um grande autor no que se refere à advocacia pública, que é o Diogo Figueiredo Moreira Neto, que ele tem uma compreensão muito particular sobre a noção de função essencial à justiça, e vai dizer que, na verdade, são todas grandes advocacias. A advocacia exercida pelo Ministério Público tem uma particularidade da defesa da sociedade, da ordem jurídica, a Defensoria Pública tem outra, a advocacia pública voltada aos interesses do Estado, né? E a advocacia privada não seria uma advocacia pública, não seria uma advocacia de interesses públicos, mas entraria também como função essencial à justiça. Né? Entendendo ele que as funções, então, essenciais à justiça seriam esse conjunto de atividades que tem uma componente política de cunho preventivo e postulatório, ou seja, evita a ocorrência de lesões a interesses fundamentais e também postula em favor desses mesmos interesses juridicamente reconhecidos. E, através dessas funções, há órgãos tecnicamente habilitados com garantia constitucional para poder exercer essa proteção desses interesses. Então, a gente percebe claramente
que as funções essenciais da justiça ganham uma condição, um espaço inigualável no funcionamento do Estado, e é assim que nós devemos compreender também a advocacia pública como uma dessas funções, percebendo, inclusive, que desde os primórdios da advocacia pública, essa junção entre a atividade da Defensoria Pública, do Ministério Público, da advocacia pública, como prokuraturas públicas, como diz o Diogo Moreira Neto, né, com advocacia de interesses fundamentais, estatais e da sociedade também, tripartida e, na formação histórica, tiveram uma raiz única. Né? A gente viu lá na formação histórica que a advocacia pública, às vezes, era desempenhada por procuradores que também tinham atribuições de defensoria pública, assim como do Ministério Público. E aí isso vem ser cristalizado na Constituição de 88, no capítulo das funções essenciais à justiça. Então, essa visão ampla e essa localização topográfica é fundamental para que nós possamos compreender, então, cada uma das personalidades, os perfis dessas funções essenciais à justiça. Cabendo, então, a advocacia pública como função essencial à justiça, repito, que não pertence ao Poder Executivo, não pertence ao Poder Legislativo, né, ao Judiciário, exercer essa advocacia dos interesses públicos na síntese dos interesses das coletividades. O que significa dizer que cada ente público tem como missão maior concretizar suas competências constitucionais, que na verdade são aquelas competências básicas de prover direitos fundamentais, como garantir educação, saúde, segurança pública, proteção do meio ambiente. Então, quando essas competências estão titularizadas em entes públicos, quem faz a defesa desses interesses é a advocacia pública. Aí, personalizado o interesse no ente público, a advocacia pública age na representação desses interesses. Cabendo ao Ministério Público, como outra função essencial à justiça, a advocacia dos interesses sociais, interesses, inclusive, indisponíveis a individuais, sem esquecer dos interesses difusos e coletivos, e a garantia da ordem jurídica, o que a coloca como uma verdadeira advocacia da sociedade, tem um espectro mais amplo. Né? E a Defensoria Pública, como um dos ramos das funções essenciais da justiça, que tem como recorte de atuação precisamente a proteção dos interesses dos hipossuficientes, dos pobres. Né? A advocacia, então, dos hipossuficientes, uma procuratura, ou seja, uma advocacia de cunho público voltada à proteção desse tipo específico de interesse. Quanto à Defensoria Pública, já digo de antemão que duas emendas constitucionais, a 84 e a 80 de 2014, melhor dizendo, a 74 de 2013, elas alteraram significativamente o perfil da Defensoria Pública, lhe dando uma pujante função também na defesa de interesses difusos e coletivos, o que acabou gerando uma certa superposição com o Ministério Público. E também com a advocacia pública, que também tem legitimidade com pertinência temática para a defesa do meio ambiente, por exemplo, né? Da saúde, naquilo que se refere à atuação dos entes estatais. Então, esse é o quadro maior que nós verificamos das funções essenciais da justiça. Já podemos dizer, então, que elas não pertencem a nenhum dos poderes especificamente, têm atribuições próprias de advocacia de interesses específicos, sendo que focando na advocacia pública, essa representação dos interesses do Estado lhe coloca, inclusive, fora de quaisquer dos poderes. Nós vamos ver, inclusive, que a advocacia pública faz a representação, a defesa de atos que independem se sejam do judiciário ou do legislativo. O advogado público vai defender esses atos em juízo, por exemplo. É claro que no que se refere à atribuição consultiva, aí sim é voltado efetivamente ao poder executivo. Isso permanece muito imbrincado, intrinsecamente vinculado ao poder executivo, à atividade de consultoria e assessoramento jurídico. Aqui, a doutrina, o Diogo de Figueiredo Moreira Neto, nos traz aqui, nos brinda com alguns princípios que podem marcar tipicamente a atuação da advocacia pública. São eles: a essencialidade, a unidade, a independência funcional, e aqui uma observação que o Supremo Tribunal Federal tem precedência afirmando que a advocacia pública não tem independência funcional. Então, nós precisamos compreender que a advocacia pública, eu só consigo entender como independência funcional no seu aspecto técnico, ou seja, na exata medida em que a advocacia pública, como função essencial à justiça, não está subordinado a nenhum dos poderes. É nessa medida
que o Diogo Figueiredo aponta a independência funcional, mas no espectro mais amplo, a independência funcional são atributos ou prerrogativas típicas do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Judiciário. Quanto à advocacia pública, ela deve ser interpretada como uma independência técnica, ou seja, ligada à sua função técnica propriamente dita, embora, como é dito e referenciado, na ADI 470, em confronto com a ADI 4261, há uma divisão de visões e, em uma dessas ADIs, o ministro Aires Brito faz um importante discurso reconhecendo também a independência funcional como necessidade e característica da advocacia pública. Então fica essa observação, existe uma certa dualidade de posicionamentos ainda a serem definidos no Supremo Tribunal Federal, mas nós podemos falar de uma independência de cunho técnico no que se refere à atuação da advocacia pública. A autonomia administrativa para poder gerir seus meios, a institucionalidade, então nós vemos a função essencial da justiça, mas nós temos instituições que a representam e que ganham seu caráter de unicidade, como nós falamos inicialmente. Organicidade unipessoal, ou seja, cada um dos membros trazem em si um complexo de atribuições, como aquelas do artigo 37 da Lei 13.327 de 2016, que demonstram bem que cada advogado público tem um plexo de atribuições que os coloca como praticamente um órgão unipessoal que representa aquela instituição da advocacia pública. A inviolabilidade, que é uma garantia já prevista na Constituição para todos os advogados, e o advogado público também é um advogado. Aliás, o advogado público tem um duplo regime, ele submete ao regime do Estatuto da OAB, da Lei 8.906, mas também ao seu regime próprio, específico, instituído por aquele ente federativo, no âmbito federal, a Lei 13.327, assim como a Lei Complementar 73/93, são normas fundamentais para o funcionamento da advocacia federal. A inviolabilidade, como falamos, a autonomia do impulso, a capacidade dos órgãos da advocacia pública de deliberar pela propositura de medidas, de serem, nessa medida, capazes de deliberar se entenderem que deve agir em determinadas circunstâncias. Mas voltando um pouco aí em relação à essencialidade. Por que essencialidade? Porque, meus caros, a essencialidade é para dizer que, não pertencendo a quaisquer dos poderes, não é uma liberalidade do Estado ou de um poder criar ou extinguir a advocacia pública. A advocacia pública é uma função essencial ao funcionamento dos poderes da República. Então, ela deve existir e não pode ser extinta por decisão deliberada de um poder ou de um governante. Quanto à unidade, que nós mencionamos também em passando, e vale aqui uma dedicação, é que, no que se refere, por exemplo, no âmbito estadual, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, por exemplo, que não é possível a criação, concorrentemente às procuradorias dos estados, de criação de procuradorias, por exemplo, de autarquias. Porque no âmbito das procuradorias do Estado, o artigo 132, não se refere a órgãos vinculados. Então, pelo princípio da unidade, somente uma procuradoria pode representar judicialmente e extrajudicialmente o Estado. No âmbito federal, como no artigo 131, que fala de órgão vinculado, é permitido a procuradoria dedicada à administração direta, que vem a ser precisamente a Procuradoria Federal, mais uma carreira da União destinada à defesa dos interesses da administração indireta. Precisamos aqui também falar, no que se refere à inviolabilidade, é que o próprio Estatuto da OAB também, no artigo 6, também garante essa autonomia, essa capacidade, liberdade dentro do exercício da função para que o advogado, e aqui também o advogado público, possa exercer. Preciso dizer, por exemplo, que não há hierarquia, trazendo aí o princípio da igualdade na advocacia pública. O artigo 6 do Estatuto da OAB fala que não há hierarquia nem subordinação entre os advogados, magistrados ou membros do Ministério Público. Então, descendo um pouco no detalhe aí do que se refere à igualdade, essa referência ao artigo 6º é fundamental porque decorre, se nós percebermos, propriamente da noção do que vimos aqui, de que nós temos na Constituição, então, essas funções essenciais da justiça em igualdade, em mesmo patamar, só mesmo sendo distinguidas a partir das especificações competenciais que lhes remetem um âmbito próprio de atuação. Mas não há que se falar em subordinação ou hierarquia entre funções essenciais, nem destas com os poderes da República, tá, meus caros?
Isso decorre mesmo da própria topografia constitucional, como nós havíamos mencionado inicialmente. Então, vemos aí que é preciso compreender a advocacia pública tendo esse leque de princípios. A partir dessa noção de que elas têm função própria, que a sua relevância vai muito além da vontade do governante. Não é que o advogado público é contrário ao governante, pelo contrário, a sua atuação é viabilizar a decisão política do governante eleito. Mas isso não significa ser subordinado ao governante eleito. Percebe a diferença? A função é viabilizar juridicamente que a política pública obedeça à Constituição e à lei. Então, se há uma política, uma decisão governamental contrária à Constituição, o procurador, no âmbito da atividade extrajudicial consultiva, ele vai orientar o gestor a agir corretamente. Assim como no âmbito judicial, ele também não está submetido ao Poder Judiciário, vai exercer a sua atividade postulatória, aviando os recursos, apresentando as impugnações às decisões judiciais que entenda pertinente para viabilizar a política pública, para proteger o interesse do Estado. Tá bom, meus caros? Então, essas são algumas referências importantes sobre as funções essenciais, especificamente a advocacia pública e seus princípios norteadores. Notadamente, tentando analisar o artigo 131 e 132 da Constituição, que reúne precisamente aquele capítulo dedicado à advocacia pública. É bom rememorar que antes da emenda constitucional número 19 de 1998, esse capítulo era intitulado de Advocacia Geral da União. Mas logo com a emenda constitucional 19 de 98, houve essa mudança para que se compreenda efetivamente que este capítulo é dedicado não apenas à Advocacia Geral da União, mas a todo o complexo da advocacia pública, que, como veremos, terá seu desdobramento muito além do âmbito federal, mas atingindo e se espalhando pelo âmbito estadual e até mesmo no âmbito municipal, nas condições que nós especificaremos a seguir. Então, começando a nossa aula, nós podemos, então, analisar que o artigo 131 da Constituição, meus caros, ele é muito enfático em fazer a previsão, aí sim, da Advocacia Geral da União. É o primeiro artigo do capítulo, da seção, né, destinada à advocacia pública, dentro das funções essenciais à justiça, e no primeiro artigo dessa seção destinada à advocacia pública, a Constituição traz a Advocacia Geral da União, nominando-a como uma instituição que diretamente ou através de órgão vinculado, e nós veremos qual o sentido dessa referência do órgão vinculado, que representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos de lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades, muita atenção, de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, como nós percebemos e sabemos, sendo uma função essencial à justiça no exercício da advocacia pública, a Advocacia Geral da União representa judicial e extrajudicialmente a União como um todo, inclusive Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. Mas, no que se refere à atividade de consultoria jurídica, de assessoramento jurídico, a atividade da Advocacia Geral da União e de seus órgãos vinculados se relaciona com o Poder Executivo. Então, a consultoria jurídica, por exemplo, uma licitação realizada por um tribunal, não vai ter seu edital analisado por um advogado da União, mas por uma assessoria própria, dada a exceção que a Constituição traz aqui, para que a consultoria seja exclusividade da AGU no plano do Poder Executivo. Então, nós temos essa primeira previsão aí no artigo 131, mas o artigo 131 também, ou melhor, mas a seção da advocacia pública traz também o artigo 132, que trata das procuradorias dos estados e do Distrito Federal, não é? Prevendo, inclusive, método de ingresso e garantias relacionadas a aqueles empossados naquele cargo. Isso pode gerar, nessa leitura inicial, né, artigo 131 e 132, é bem verdade que essa seção, embora esteja dentro das funções essenciais à justiça, parece
há uma sensação muito clara que a Constituição não aprofundou, né, onde poderia ter feito, dar mais musculatura à advocacia pública para, embora representando o poder público, embora assessorando o poder executivo, embora não detendo uma independência funcional, a exemplo do Ministério Público e do Judiciário, mas certamente mereceria um fortalecimento estrutural para que pudesse exercer a sua atividade com maior desenvoltura no desempenho da sua função institucional. Mas a Constituição, então, traz a Advocacia Geral da União, as Procuradorias dos Estados e o que nós podemos dizer em relação às Procuradorias Municipais. Elas fazem parte do que se entende como advocacia pública? Essa é uma pergunta muito relevante e que merece uma consideração específica. Percebam, havendo órgãos criados por lei no âmbito municipal, né, com atribuições próprias previstas em lei, e tendo seus cargos providos por concursos públicos, isso atrai para o regime destas advocacias municipais o regime da advocacia pública. Então, o Supremo Tribunal Federal, como exemplo aqui no recurso extraordinário número 663-696, ele foi muito enfático ao afirmar que também existe advocacia pública em âmbito municipal. A ausência de previsão normativa expressa nessa seção do capítulo das funções essenciais à justiça, que trata da advocacia pública, na verdade não significa que não exista a possibilidade de existir a advocacia pública municipal, mas tamanha é a diversidade de realidades da nossa federação, sobretudo no âmbito municipal, que o Supremo Tribunal, então, afirma que se reconhece essa qualificação de advocacia pública para aqueles órgãos jurídicos que tenham sido criados por lei, com atribuições próprias e cujo ingresso na carreira se dê por concurso público. É bem verdade, é importante lembrar que, para tornar mais explícita essa previsão, tramita no Senado Federal a proposta de emenda à Constituição número 17 de 2012, que vem justamente buscar corrigir essa omissão do legislador constituinte quanto à previsão das procuradorias municipais. Então, nós temos aí a Advocacia Pública Federal, pela Advocacia Geral da União, que, como vimos, atua diretamente na representação da União, mas também no plano federal, por órgão vinculado, também existe uma carreira específica criada por lei, a carreira de Procurador Federal, que cuida de toda a representação do que se refere aos assuntos da União tocados à administração indireta, ou seja, aquelas autarquias e fundações públicas federais. Essa carreira é a carreira de Procurador Federal. Além dela, existe também a carreira de Procurador do Banco Central, que veremos a seguir, que trata especificamente da representação judicial e extrajudicial desta específica carreira, ainda dedicada a uma autarquia de regime especial, o Banco Central. Sendo certo que cabe a estes órgãos da advocacia pública, então, a representação judicial e extrajudicial dos órgãos que envolvem poder executivo, legislativo e judiciário, mas somente ao executivo é que é atribuído a esses órgãos da advocacia pública o exercício da consultoria e do assessoramento jurídico, sendo vedada essa atribuição para qualquer outra função, inclusive essencial à justiça, ou seja, há uma vedação expressa de que o Ministério Público não pode exercer, como outrora já fez, a consultoria, assessoramento e a representação de entes do poder público, assim como a Defensoria Pública também não tem vedada a atribuição de exercer essa função. Então, seguindo na nossa análise aqui, dedicando um pouco de atenção a essa parte da seção da advocacia pública destinada à advocacia pública federal, nós vemos aí que, então, dentro do complexo da advocacia pública federal, capitaneado pela Advocacia Geral da União, por seus órgãos diretos, mas também por órgãos indiretos vinculados, nós temos as carreiras de Procurador Federal, que faz a representação judicial e extrajudicial de mais de 164 autarquias e fundações públicas federais, aí envolvidas as agências reguladoras, INCRA, IBAMA, INSS, mas também os advogados da União, esses sim fazem a representação direta dos interesses próprios e diretos da União, que nós podemos representar através da atuação dos ministérios,
Nós temos os procuradores da Fazenda Nacional, que também integram a AGU e que fazem a cobrança dos créditos da dívida ativa da União. Então vejamos que no que se refere à pessoa jurídica União, nós temos dois braços da advocacia pública, Procuradoria da Fazenda Nacional, no aspecto arrecadatório e tributário, e os advogados da União, fazendo a parte judicial de outros aspectos, também a consultoria de aspectos não ligados à parte arrecadatória da dívida ativa da União. E, por fim, os procuradores do Banco Central, que também fazem parte da advocacia pública, integram a AGU como órgão vinculado pela representação específica do Banco Central do Brasil, né? Então, vamos descer um pouco mais. Aqui há algumas leis muito importantes no plano da Advocacia Pública Federal. A primeira que eu tenho que referir aqui é a Lei Complementar 73, de 93 ainda. Vejam que o artigo 131 fala que a organização e funcionamento da Advocacia Geral da União se dará por lei complementar. É bem verdade que o artigo 29 do ADCT também prevê que uma lei complementar disciplinará todos os órgãos da Advocacia Pública Federal. Mas essa Lei Complementar 73, ela foi produzida ali nos albores posteriores à Constituição e tratou apenas como órgão direto da AGU, Procurador da Fazenda Nacional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e os advogados da União, chefiados pelo Procurador-Geral da União, pela Procuradoria-Geral da União. A referência aos departamentos jurídicos de autarquias e procuradorias é feita no artigo 17, como órgão vinculado, ainda quando não existia nem a carreira de procurador do Banco Central, nem a carreira de procurador federal, que passou a reunir todas as carreiras de procuradores autárquicos numa carreira específica para representar todos esses entes. Daí porque se ressente fortemente a lei complementar da AGU de congregar todas estas carreiras. Além da lei complementar, que trata inclusive de vedações, como por exemplo a vedação do exercício da advocacia fora das funções, nós podemos citar também uma importantíssima lei, a Lei 13.327, que trouxe, de 2016, que trouxe inovações, houve uma especificação muito rica de atribuições e competências no artigo 37 dessa lei, falando da competência para exarar pareceres, participar de sessões de julgamento, proferindo sustentação oral, também uma prerrogativa de requisição de elementos de prova contra qualquer órgão da administração direta e indireta. Quando eu preciso defender uma causa, eu posso requisitar informações e elementos de defesa, promover análises de precatórios, realizar acordos representando os entes públicos, tudo isso previsto na Lei 13.327, entre outras previsões. Mas, para o nosso interesse aqui, é importante citar algumas prerrogativas muito específicas, como a de ser intimado pessoalmente, a prerrogativa de todos os membros das carreiras da Advocacia Pública Federal, receber intimação pessoalmente, mediante carga ou remessa dos autos, e agora, mediante processo eletrônico, por intimação direta por meio eletrônico, uma previsão que já existia, inclusive, em legislações anteriores, o próprio artigo 38 da Lei Complementar 73, o artigo 17 da Lei 10.910 de 2004, já previa essa prerrogativa. Mas ela, atenção, ela não se aplica, conforme já julgou o Supremo Tribunal Federal na área, número 648629, nos casos de processo de juizados especiais, nos processos aplicados a juizado especial. Então, a prerrogativa da intimação pessoal não se aplica, nem tampouco a contagem de prazos diferenciados para atuação. Então, nós temos aí também outra prerrogativa muito importante na Lei 13.327, de requisitar apoio, ou seja, qualquer procurador federal do Banco Central, o advogado da União pode requisitar apoio e proteção própria e de testemunhas a autoridades e instituições federais policiais para proteger não só a si, testemunhas ao patrimônio e instalações públicas quando sofrerem algum tipo de ameaça. Eles têm esse poder de requisição desse apoio, né? Também é prerrogativa dos membros da Advocacia Pública Federal não ser preso ou responsabilizado pelo descumprimento de determinação judicial. Isso vem dar consequência ao entendimento consolidado do Supremo, a se ver da ação direta de constitucionalidade número 2652, em que expressamente se previu que na hora de determinar o cumprimento de uma decisão judicial, não se pode responsabilizar o advogado público. Na verdade, ele é um viabilizador para que se cumpra a decisão, e não sendo ele o responsável por implementar um eventual benefício ou cumprir uma decisão judicial. Daí porque é completamente descabido esse tipo de responsabilização.
Vemos também na lei a previsão de que o advogado público federal somente pode ser preso ou detido por ordem escrita de juiz criminal ou em flagrante de crime inafiançável, devendo ser automaticamente comunicado ao juiz competente e o advogado-geral da União. Também é prerrogativa ser recolhido em prisão especial ou cela especial de Estado Maior, com privacidade e ficar em independência separada no cumprimento da sentença transitada em julgado. Também ser ouvido como testemunha em dia, horário e local previamente ajustados, é também uma prerrogativa que se aplica a membros do Ministério Público, a magistratura, agora também prevista para advogados públicos. Ter tratamento protocolar reservado aos magistrados e demais titulares de cargos de função essencial à justiça, prevendo justamente essa falta de subordinação entre essas importantes funções. Ter o livre ingresso em qualquer repartição ou recinto público é prerrogativa também dos advogados públicos. Então, nós vemos que com essa lei 13.327, nós vimos importantes avanços nas prerrogativas da advocacia pública em âmbito federal. Para finalizar, também o direito de recebimento de honorários de sucumbência, quando a parte contrária perde a ação, e a atuação do advogado público foi importante para o ganho da causa, os honorários são revertidos a um fundo destinados aos advogados públicos, limitado a remuneração sempre ao teto, jamais podendo ultrapassar o teto constitucional. Teve sua constitucionalidade reconhecida pela ação direta número 6053. E quanto à advocacia liberal, pode o advogado público federal exercer a advocacia fora das funções? Não. Não que a Constituição vede. Há muitos órgãos da advocacia pública, como procuradorias estaduais e municipais, em que seus regimes próprios, suas leis próprias, permitem a advocacia fora das funções, respeitado o impedimento de advogar contra o próprio ente que o remunera, né? Mas no âmbito federal, há vedação quanto ao exercício dessa advocacia fora das funções. Tá bom, meus caros? Bons estudos e até mais. Nós trataremos de algumas normas e prerrogativas aplicáveis à advocacia pública em todas as suas dimensões, né? Então, são normas e previsões, institutos, que vão se aplicar a qualquer advogado público, seja o advogado público de âmbito federal, advogado público estadual ou mesmo em âmbito municipal. Para isso, eu chamo a atenção, inicialmente, de todos, para a previsão que nós temos no Código de Processo Civil de 2015. O nosso Código de Processo Civil de 2015 ele foi muito feliz quando dedicou um tópico específico destinado à advocacia pública. Então, nós tínhamos prazos diferenciados na atuação do advogado público no Código de 73, né? Notadamente o prazo em dobro para recorrer e quádruplo para contestar. O novo CPC de 2015 passa então a estabelecer essa regra de prazo de modo muito mais simples, afirmando no artigo 183 que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Então nós já vemos aí que há uma distinção em relação ao regime anterior, estabelecendo uma prerrogativa para todos os advogados públicos, seja aqueles de âmbito municipal, seja estadual ou federal, de que se possa manifestar nos autos em prazo dobrado. Se antes nós tínhamos prazo em quádruplo para contestar, agora o prazo é em dobro para contestar, mas também para toda e qualquer outra manifestação, não apenas para recorrer. Antes, a previsão do prazo em dobro era para recorrer. Agora, qualquer manifestação nos autos processuais por um advogado público é preciso respeitar o prazo em dobro. Isso porque, meus caros, nós estamos a tratar da representação de interesses públicos indisponíveis em sua grande maioria. Então, há um cuidado do Código, da legislação, de estabelecer uma proteção de um prazo dobrado diante da complexidade e da quantidade, muitas vezes, de prazos e processos a que os advogados públicos são submetidos. E essa contagem do prazo conta a partir da intimação pessoal. Então, a intimação, como já ocorrera outrora, não se admitiria, por exemplo, a publicação no mero diário oficial como suficiente a intimar
o advogado público. Não, ele precisa ser intimado pessoalmente, seja com a remessa dos autos com a carga ao advogado público, seja agora, mais modernamente, no processo eletrônico, com a intimação através da remessa eletrônica. Então, nós já vemos aí, nesse primeiro tópico, essa previsão muito importante. É preciso ressaltar para vocês que há exceções a essa concepção do prazo em dobro. O Supremo Tribunal Federal, em alguns julgados, como, por exemplo, nessa ação direta número 291, já foi muito enfático em afirmar que essa previsão especial do prazo em dobro para a advocacia pública não se aplica para processos de fiscalização abstrata de constitucionalidade. Então, para os processos de controle abstrato, processos ditos objetivos, não se aplica a regra do artigo 183 do Código de Processo Civil. E por que isso? Porque não se trata de processo objetivo, trata-se de um processo, ou melhor, não se trata de processo subjetivo, que é a regra dos processos que são tratados pelo nosso CPC. Trata-se de um processo objetivo e de controle abstrato de constitucionalidade. Então, há normas próprias que regulam esse procedimento, daí porque não se aplica, repito, o prazo em dobro do artigo 183 do CPC aos processos de controle abstrato, ações diretas de inconstitucionalidade, declaratórias de constitucionalidade ou até mesmo a ADPF, né? Então, é uma previsão importante, mas que conta com essa exceção para esse tipo de situação. Meus caros, é importante também antever que o ingresso nessa função essencial à justiça, à advocacia pública, prevê que a remuneração, ingresso e remuneração para esses cargos se dará, conforme já podemos perceber da leitura do artigo 131, não é? Que esse concurso é um concurso de provas e títulos. É preciso que haja participação da Ordem dos Advogados do Brasil na realização das fases desse concurso. Há também a previsão de que seja comprovado pelo menos 2 anos de prática forense no âmbito da Advocacia Pública Federal. Nós vemos ali a Instrução Normativa número 1 de 2010 regulando essa comprovação da prática forense. E nós temos também a previsão da estabilidade após 3 anos de efetivo exercício da atividade, após processo avaliatório, o advogado público passa a ser estabilizado no serviço público. Em relação à remuneração, como havia iniciado aqui a fala, é preciso que vocês saibam, que nós sempre tenhamos isso em mente, que o artigo 135 da Constituição Federal, ele é muito claro ao afirmar, ao fazer referência à seção onde está localizada a advocacia pública, como uma das funções essenciais da justiça, afirmando que a remuneração destes membros se dá por subsídio em parcela única, não é? O artigo, e remete ao artigo 39, parágrafo 4º, que afirma justamente que os membros de poder, detentores de mandato eletivo, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado qualquer acréscimo de gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Então, aos membros da advocacia pública, por previsão do artigo 135, é regulado que a sua remuneração se dá por subsídio em parcela única, seja o procurador municipal, seja o estadual ou o advogado público federal. Quanto a esse aspecto de ser vedado qualquer tipo de acréscimo, é preciso dizer que o Supremo, em inúmeros julgados, tem admitido excepcionalmente que algumas parcelas possam ser cumuladas com o subsídio. Não foi diferente no caso, por exemplo, dos honorários advocatícios para os membros da advocacia pública, em que o Supremo Tribunal Federal permitiu a acumulação, já que se trata de verba de caráter privado, paga pela perda na ação por parte do interveniente contrário, da parte contrária no processo que disputa com a Fazenda Pública, desde que limitado ao teto constitucional. Então, é possível o pagamento de honorários a advogados públicos em cumulação ao regime de subsídio, desde que essa cumulação de valores não ultrapasse o valor do teto remuneratório.
Uma discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal, aqui uma dedicação específica aos procuradores municipais, porque o artigo 37, inciso 11 da Constituição, trata da composição da remuneração e do teto remuneratório, fazendo referência ao subsídio de ministro do Supremo, mas também no âmbito municipal faz relação com o subsídio de prefeito. Então houve uma discussão para afirmar se os procuradores municipais estariam sujeitos ao teto do subsídio do prefeito ou ao teto da remuneração de ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 663-696 de 2019, pelo seu pleno, fixou a tese de repercussão geral, dizendo justamente que essa expressão de procuradores, que é prevista no 37, inciso 11 da Constituição, compreende os procuradores municipais, ou seja, eles estão jungidos e estão ligados ao teto de ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo esclarece, olha, não quer dizer que o salário de procuradores municipais será igual ao de ministro do Supremo. Cabe ao chefe do Poder Executivo, que tem a iniciativa legislativa, fixar aquilo de acordo com a capacidade econômica do município. Mas o teto aplicado à remuneração que venha a ser atribuído aos procuradores municipais é o mesmo teto previsto às outras carreiras da advocacia pública, tal qual previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Então, atenção para esse aspecto relacionado aí, especificamente à advocacia municipal. Mas vamos descer para alguns outros assuntos que estão relacionados à atuação da advocacia pública e perceber, por exemplo, será que é possível fixar prerrogativa de foro em favor de advogado público? Será que é possível esse tipo de previsão? E nós já fazemos referência aí à ação direta número 3140, meus caros, em que se previu exatamente que sim, é possível sim, não por lei, mas apenas na hipótese de a própria Constituição do ente federativo especificamente estipular a prerrogativa de foro em razão da função ocupada como de procurador do Estado. Então, neste caso, sim, não haveria uma vedação a priori da concessão dessa prerrogativa a membros da advocacia pública, diferentemente do quesito inamovabilidade, que no julgamento da ação direta número 291, o Supremo separa os regimes, estabelece algumas distinções em relação ao Ministério Público, por exemplo, dizendo que essa prerrogativa está alocada no âmbito da atuação do Ministério Público e não é extensível, portanto, a membros da advocacia pública. Então, a inamovabilidade estaria afastada do regime da advocacia pública. Um outro ponto que é muito importante aqui é possível a destituição, a livre destituição ou nomeação, por exemplo, de membros ou de advogados não integrantes da carreira de advocacia pública para exercer os cargos de procurador-geral do Estado ou de advogado-geral da União, e o Supremo, ao analisar esse assunto, se fiou muito no artigo 131 da Constituição, que no parágrafo 1º afirma que a Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República entre cidadãos maiores de 35 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada, ou seja, não vincula a necessidade de pertencer à carreira e a sua destituição é livre nomeação. Então, por parâmetro, por simetria do que é aplicado no regime federal, o Supremo Tribunal Federal, ao ser confrontado com essa discussão, entendeu, por exemplo, que seria inconstitucional e inválida previsão de lei estadual de algum ente federativo que condicionasse a exoneração do Procurador-Geral do Estado a uma autorização da Assembleia Legislativa. Isso violaria essa ideia de simetria e de liberdade da nomeação que é dada ao chefe do Poder Executivo para designação do chefe da instituição da advocacia pública, por exemplo, no caso, no âmbito estadual. Então, isso se aplica também ao âmbito do Estado, a previsão do 131, da livre nomeação e exoneração, também se aplica ao âmbito estadual. Nós podemos citar aqui a ação direta número 291 também, né, onde o Supremo Tribunal Federal afasta essa possibilidade de condicionar a destituição de Procurador-Geral à autorização de Assembleia Legislativa. Também, repito, na ação direta número 2581, impede
que uma lei exija que seja da carreira o membro que venha ocupar o chefe da Advocacia Geral ou da Procuradoria-Geral do Estado. Então, é bom que se firme esse importante precedente. Seguindo adiante, um tema que é muito caro, é muito importante para os que atuam na advocacia pública, que é a responsabilização do parecerista. Nós sabemos que uma das importantes funções da advocacia pública é precisamente exercer a atividade de consultoria, né? Exercer a atividade de orientação jurídica dos entes públicos. E muitas vezes, não raras vezes, inclusive por atuação de Tribunal de Contas ou outros órgãos de controle, se busca a responsabilização do advogado público pela emissão de uma opinião jurídica. E sobre o assunto é preciso, e a doutrina faz essa distinção, diferenciar o que vem a ser, então, um ato de consultoria, um parecer, que é o ato mais nobre de consultoria, que se constitua de um parecer facultativo, ou seja, aquele que não tem nenhuma previsão em lei, é uma dúvida direta apresentada pelo gestor ao procurador, mas que não se transmuda em um parecer, em um documento que haja a exigência de sua participação no processo. Para esses casos, não há que se falar em responsabilização. No que se refere ao parecer obrigatório, é aquele previsto em lei específica, ou seja, condição do procedimento, como nós temos o exemplo clássico, o artigo 38, parágrafo único da Lei 8666, quando trata da análise dos editais que vão à licitação. Esse é um parecer obrigatório, previsto em lei. Já o parecer vinculante, nós podemos citar como exemplo, esse não é um parecer em que o gestor que receba o parecer pode ter a opinião ou a posição de seguir ou não. Embora o parecer anterior, o obrigatório, esteja previsto em lei a exigência da sua realização, o parecer tem que ocorrer, a conclusão do parecer não precisa ser seguida pelo gestor. No parecer obrigatório, em licitação, por exemplo, o gestor que recebe o parecer não precisa seguir a conclusão daquele parecer. É diferente do parecer vinculante, que temos como exemplo previsto no artigo 40 da Lei Complementar 73 de 93, que disciplina a AGU, onde afirma que o parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a administração federal. Nesse caso, não há essa liberdade, daí porque se trata de um parecer vinculante. E aí o Supremo Tribunal Federal, em alguns precedentes, condiciona aí, no mandado de segurança 24631, que é preciso que se delimite somente em caso de culpa ou erro grosseiro, é que se pode responsabilizar. No mandado de segurança 24073, já faz a referência a erro grave, inexcusável de ato ou omissão com culpa. E é preciso que a gente tenha em mente que o artigo 38 da Lei 13.327 afirma que os membros da advocacia pública em âmbito federal devem responder apenas em âmbito disciplinar perante as suas corregedorias, salvo comprovado dolo ou fraude. Então, se tratando-se de dolo ou fraude, poderia responder perante outras instituições, outras instâncias, mas, tirando essas hipóteses, não. Então, nós temos aí uma gradação, no caso do parecer vinculante, há essa conformação do ato administrativo que incorpora o conteúdo do parecer, mas nos casos do parecer obrigatório e do facultativo não há obrigatoriedade do gestor seguir, então é uma opinião. Só podendo haver, então, a responsabilização nesses casos de culpa ou erro grosseiro, nesses precedentes do Supremo que caminham nessa linha, ou nos casos de erro grave, inexcusável, ou ato ou omissão com culpa, nesse outro precedente citado aí do Supremo Tribunal Federal, ok? Até a próxima.